Olá, meu nome é Jean Zufo, eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Tecnia da UDESC, orientado pela professora doutora Ana Luísa Schober, e vou estar apresentando alguns resultados que eu já tenho no meu experimento de mestrado. Então está intitulado esse tema como correlação entre metodologias para a contagem de células somáticas e leite bovino por microscopia óptica. A cadeia láctea tem um grande desafio, que é melhorar então a qualidade do leite e atender às normas da instrução normativa em vigor. Essa instrução ela estabelece limites para se ter um padrão, um leite padrão e com qualidade. E um dos desafios que se tem dentro da produção leiteira é a mastite, que é uma infecção que acomete a glândula mamária causada principalmente por bactérias. Essa infecção ela afeta tanto na parte industrial, na produção dos derivados do leite, enfim, diminuindo a capacidade de processamento desse leite e também diminuindo muito a produção dos animais. Então é uma perda muito grande econômica em si. E cabe ao produtor identificar essa mastite cedo, fazer o tratamento. Para fazer a identificação, existem as análises laboratoriais, então mensalmente os laticínios têm que mandar uma amostra para um dos laboratórios da Rede Brasileira de Qualidade do Leite. São analisados em contadores automáticos. Esses equipamentos fazem a leitura da composição e da contagem de célula somática e repassam esses valores para o laticínio, que é depois passado ao produtor. Porém, essas análises têm um custo e ela demora um tempo para ter o resultado novamente. E para a calibração desses equipamentos é utilizado uma metodologia padrão, que é a metodologia de referência, que é por microscopia óptica. Essa metodologia ela vem de encontro à possibilidade de desenvolvimento de novas tecnologias, em que, por exemplo, você levar uma tecnologia de contagem automática para dentro da fazenda e fazer a identificação dessa mastite, de fazer a composição do leite precocemente lá dentro da fazenda mesmo e já aplicar um tratamento para os animais. Então, ela é referência para tecnologia, né, que é utilizada nesses equipamentos automáticos. Então, a gente, como objetivo desse estudo, a gente correlacionou as metodologias de bancada para a contagem de células somáticas do leite de amostras individuais de vacas leiteiras, utilizando a técnica da microscopia óptica. Então, a gente utilizou leite de 5 vacas, de diferentes idades, diferentes estágios de lactação. A gente coletou leite da ordenha total, ou seja, da manhã e da tarde, utilizando coletores automáticos, igual esse da foto, em que ele coleta a amostra do início ao fim da ordenha. E depois a gente fez uma amostra composta, então, de toda a ordenha do animal, do dia para se fazer a análise. Essas amostras elas vieram para o laboratório de morfologia da UDESC, em caixa isotérmica com gelo, e iniciou-se imediatamente o preparo das lâminas, então, para se fazer a contagem por microscopia. A metodologia que a gente buscou foi a de Presco e Brand, de 1910. É uma metodologia que ela traz como uso de 10 microlitros de leite em uma área de 1 cm², ou seja, você aplicar numa lâmina de microscopia uma amostra de leite conhecida em uma área conhecida para se fazer a leitura. Porém, um dos problemas que a gente visualizou no preparo dessas lâminas é que se tem uma dificuldade muito grande de visualização e identificação das células. Então, dessa forma, a gente sugeriu 2 novas metodologias que foram feitos testes então, nesse estudo. Então, as metodologias que a gente propôs, pensando nessa questão da área conhecida e da amostra conhecida, é utilizar 1 microlitro de leite em uma área de 1 cm² e utilizar 10 microlitros de leite em uma área livre, ou seja, uma área maior, mas que esse leite conseguisse ser espalhado para se facilitar então essa leitura. Então as lâminas, o preparo, né, a gente seguiu a mesma metodologia de Presco, porém só alterou essa questão da quantidade de leite que é utilizado. Então as lâminas elas foram previamente desengorduradas, com álcool, secas e flambadas, e foi preparadas em triplicata para cada animal. Então a imagem da foto ela traz um exemplo de uma lâmina de um animal. Então são 3 quadradinhos, cada um é uma repetição, gerando então a triplicata. O esfregaço da mesma forma é feito, a única diferença é que é feito uma lâmina para cada repetição, em que se pinga a gota de leite em cima da lâmina e depois se transpassa uma outra lâmina em cima para fazer o espalhe desse leite. As lâminas elas foram secas ao ar depois de preparadas, né, secas ao ar por 3 horas, e depois se iniciou os processos de fixação e coloração. A fixação é feita em solução de carnóis, onde as lâminas são imersas por 10 minutos. Após esses 10 minutos, ela passa por água destilada para tirar o excesso do fixador. O fixador ele vai prender o material biológico no vidro, né, da lâmina. E essa água destilada ela, então tira esse excesso de fixador. É lavada em 2 vezes, em duplicata, também em água destilada, para remover bem esse fixador, para depois ir para a coloração. A coloração a gente utilizou corante, hematoxilina e eosina,
em que as lâminas elas foram imersas por 8 segundos em cada um desses corantes para fazer a coloração celular. E depois as lâminas são lavadas em água destilada para tirar o excesso do corante. Então essa é uma imagem das lâminas já coloridas, prontas para leitura. Automaticamente, imediatamente após a coloração, já pode se iniciar a leitura por microscopia. Existe a ISO 1336661, que ela traz a metodologia de leitura das lâminas. Então, aqui são dois exemplos de leitura que a ISO traz. Para cada uma ela estabelece um cálculo e com base nesses cálculos ela gera o número de células presentes nessa amostra. Então, a imagem de cima é a leitura por campos focais, em que você estabelece um ponto de início na lâmina e vai movimentando por uma distância conhecida, por exemplo, 1 milímetro, e conta 100 campos dentro da área da mancha, né, da área do esfregaço. E a imagem de baixo ela traz a leitura por faixas, em que você estabelece um ponto de início e você movimenta a mesa até o final, até atingir a outra borda da lâmina, contando todas as células que encontra. Isso dentro de toda a mancha, né, para pegar toda a área da mancha. Então, por exemplo, em 1 centímetro quadrado serão 7 a 9 faixas que vai ser feita a leitura. Então, as células que são possíveis visualizar nessa análise são os macrófagos, os polimorfonucleados, os linfócitos e células epiteliais. São células de descamação e células de defesa que vão ser encontradas nesse material, nesse leite, no caso. E aqui, a ISO traz as duas metodologias de cálculo, em que, para a leitura em faixas, é aplicado esse cálculo da esquerda, e para a leitura em campos focais é aplicada uma outra metodologia de cálculo que leva em consideração o diâmetro do campo focal do microscópio. Ambas as metodologias elas estão descritas na ISO como pode ser usado, e a gente aplicou então as duas metodologias nos dois tipos de preparo de lâmina, né? Então as lâminas de centímetro quadrado foram contadas em faixas em campos focais, e as esfregaços também foram contadas em faixas e campos focais. Aqui tem um exemplo de célula que a gente consegue visualizar, então, por microscopia. Então, onde a seta está apontando são células, essas coloridas de roxo, são as células que a gente consegue identificar e fazer a contagem, então a leitura por microscopia. Então, os resultados, depois de todas as lâminas contadas, a gente fez a estatística, onde foram estimados os coeficientes de correlação linear de Pearson entre as metodologias aplicadas, utilizando então o procedimento PROC-RR do Software Statistical Analysis System, o SAS, para verificar então a eficiência e a acurácia dessas leituras, dessa metodologia. Então, como resultado, a gente traz essa tabela 1, que é intitulada como coeficiente de correlação linear de Pearson entre as diferentes metodologias de preparo de lâmina e técnica de contagem para a quantificação do número celular, do número de células somáticas de leite bovino. Então foi feita a correlação entre todos os métodos de preparo, os dois métodos de preparo de lâmina e os dois métodos de contagem. Então observa-se que todas as correlações elas foram significativas, a 1%, então uma correlação aí altíssima. E isso indica uma acurácia alta, ou seja, uma precisão muito alta dos dois métodos de contagem. Ou seja, você pode escolher qualquer um dos métodos para fazer a contagem e o resultado vai ser igual. E a gente tem que observar, dentro de cada método, a praticidade da metodologia. Então, por exemplo, a área de centímetro quadrado ela é um pouco menor. E a contagem por faixas, ela demanda de um tempo menor. Então, isso facilita muito na hora da contagem, porque você otimiza o trabalho laboratorial. Então, para um processo de contagem, o melhor método é por centímetro quadrado e por faixas, mas por uma questão de otimização do tempo de trabalho. Mas essa técnica, essa análise, ela demanda um treinamento prévio, principalmente na identificação das células, ou seja, tem que se fazer um treinamento antecipado para conseguir visualizar essas células e treinar o que é célula e o que não é, para se fazer essa leitura. E a gente conclui, então, com esse estudo, que ambas as metodologias podem ser utilizadas na contagem de célula somática, e dessa forma elas podem ser referências, então, para a calibração dos contadores automáticos. E se vier uma tecnologia futura, a gente pode estar usando esse tipo de contagem como método de referência para a padronização desse equipamento, a validação desse equipamento. Porém, esse critério depende do uso. O critério de uso ele depende de treinamento prévios, né, para verificar o tempo de leitura e assim otimizar os processos de análise. Queria agradecer a Bionexus, que é uma empresa parceira, ao DESC e a FAPESC como órgão financiador da pesquisa.